Boas-vindas a quem nos ouve para mais este mergulho profundo. Hoje, a nossa investigação vai entrar num território que, para a imensa maioria das pessoas, representa o maior e mais absoluto mistério de todos. É um tema de peso, com certeza. Muito. Nós vamos analisar uma pilha de materiais realmente fascinantes. Temos extensos trechos do clássico livro Obreiros da Vida Eterna, que foi ditado pelo espírito André Luiz a Chico Xavier. E, além disso, temos notas incrivelmente detalhadas de um dossiê analítico e a transcrição de uma aula profunda sobre toda a mecânica desse processo. E a quantidade de detalhes técnicos que essas fontes trazem é absurda. Não é uma leitura superficial. Nem um pouco. A nossa missão nesta imersão é muito clara e direta. Nós queremos desmistificar o fim da vida biológica. Afinal, como o próprio material nos convida a pensar repetidas vezes, a morte é o nascimento para o lado de lá. Nossa, essa frase resume tudo. E o que mais chama a atenção na leitura cruzada dessas fontes, logo de cara, é a completa ausência de misticismo barato, sabe? O material remove aquela ideia da morte como um passe de mágica insondável. Aquela coisa meio sobrenatural e inexplicável, né? Isso, ou a ideia de que a alma simplesmente evapora. O que os relatos nos mostram é uma verdadeira engenharia. A transição é descrita como um processo altamente técnico. É estruturado, fundamentado em leis da física e da biologia, que simplesmente operam numa frequência diferente da nossa. Frequências que a gente ainda não enxerga. Exato. Não é um fim abrupto. É uma operação que exige muito trabalho, exige um conhecimento anatômico profundo e uma equipe de especialistas. Certo. Vamos desempacotar isso, porque a primeira coisa que o material faz é desconstruir totalmente o mito do apagão. O famoso apagão. A gente tem essa ideia alimentada pelo cinema, pela literatura, de que o indivíduo fecha os olhos e pronto, tela preta. A vida acabou num piscar de olhos. Mas mergulhando no texto, fica muito evidente que o desprendimento do corpo físico é, na verdade, uma cirurgia. Uma cirurgia delicadíssima. Uma intervenção de uma delicadeza ímpar, conduzida por equipes espirituais altamente treinadas, tipo a equipe do assistente Jerônimo. Ele atua como grande líder dessas operações no livro. E o texto deixa claro que eles não são anjos tocando harpa ao redor da cama. Longe disso. São técnicos, operando num centro cirúrgico invisível aos olhos humanos. E a precisão exigida nessa intervenção é milimétrica. Como quem nos ouve já sabe de outras investigações nossas, a conexão do perispírito com o corpo não é só uma aura energética difusa. Ela é celular. Ela está enraizada em cada fibra do ser. Sim, é uma conexão muito densa. Então, a equipe do Jerônimo precisa atuar cirurgicamente para desatar o que os apontamentos chamam de nós vitais. O dossiê detalha isso muito bem. Essa desvinculação acontece em 3 frentes anatômicas principais, seguindo uma ordem bem lógica de desligamento. Eu fiquei fascinada com essa ordem. É incrível! Primeiro, eles atuam no plexo solar, na região do abdômen, que é onde eles desativam o centro das funções vegetativas instintivas. O básico do funcionamento do corpo, né? Isso. Depois, o trabalho sobe para o coração, que é o centro das emoções e dos sentimentos. E, por último, a intervenção chega ao cérebro, o centro mental e diretivo. É um desligamento muito gradual. Cada sistema precisa ser desativado sem causar um choque irreversível na consciência que está saindo ali. Para quem está tentando visualizar a mecânica de tudo isso, a melhor analogia que os nossos materiais de apoio trazem é a do cordão de prata. O cordão de prata é a chave de tudo. Sim, e a gente precisa pensar nesse cordão não como um fio místico brilhante só, mas como um cabo de dados e energia de altíssima capacidade. Ele é o conduíte principal que liga o cérebro perispiritual ao cérebro físico. Uma analogia perfeita. A equipe do Jerônimo vai desligando os sistemas periféricos no abdômen, no peito, mas esse cabo principal de dados na cabeça é a absoluta última coisa a ser cortada. O material frisa bastante que, enquanto esse cordão estiver intacto, existe um fluxo e refluxo de energia magnética constante. Entre o corpo de carne que está falhando e o corpo espiritual que está lutando para sair. Exatamente. Tem energia transitando ali o tempo todo. O que é fascinante aqui
é que a espessura, a resistência e a dificuldade de cortar esse cabo de energia dependem inteiramente do estado mental da pessoa, das escolhas, dos apegos de quem está partindo. A literatura é claríssima nisso. Não existe uma cirurgia padrão com um tempo cravado no relógio para todo mundo. Cada caso é literalmente um caso. Se a mente do indivíduo está fortemente aprisionada a questões materiais, a posses, a paixões desequilibradas, esse cordão ganha uma densidade quase física. Ele fica pesado. Fica. A equipe espiritual encontra uma barreira magnética real ali, uma resistência tátil que torna o corte final um trabalho exaustivo. Eles precisam fazer manobras complexas para romper fibras que a própria pessoa fortaleceu durante décadas. Décadas de fixação mental naquilo, né? Mas antes da gente chegar nesse corte final em si, o dossiê foca no momento que a cultura popular adora retratar. O famoso flashback. O filme da vida. De ver a vida inteira passando diante dos olhos em segundos. Só que, ao analisar a transcrição da aula, a gente percebe que isso passa muito longe de ser uma alucinação romântica de um cérebro perdendo oxigênio. Não tem nada de alucinação. Voltando para a nossa analogia da tecnologia, o que acontece ali é puramente técnico. É um verdadeiro upload, um backup de arquivos gigantescos sendo transferido em altíssima velocidade. A mecânica desse upload é uma das partes mais reveladoras da obra. A memória integral sendo descarregada do cérebro físico, que está entrando em colapso, para o cérebro do corpo perispiritual, que é quem vai guardar isso para a eternidade. É uma transferência de dados brutal, e o material desmistifica totalmente aquela ideia de um julgamento punitivo. Não tem um tribunal com uma divindade apontando o dedo para os erros da pessoa. O mecanismo é automático, biológico, do ponto de vista espiritual. A própria pessoa julga a si mesma, de certa forma. Exato. Ao absorver esse backup, a consciência revê as ações. É um arquivamento para que ela integre a própria história sem as máscaras do mundo físico. E a delicadeza com que as equipes lidam com isso é tocante. As fontes trazem o caso de um personagem chamado Dimas, e elas detalham como esse upload massivo de memórias é gerenciado com extremo cuidado para evitar danos. É uma operação de alto risco. Sim. Para que o Dimas não entrasse num pânico destrutivo ao rever toda a trajetória dele de uma vez, a equipe do Jerônimo usa recursos magnéticos para manter ele num estado de sono brando, uma espécie de sedação. Uma anestesia espiritual. E o detalhe mais comovente é que ele passa por essa revisão profunda acolhido no colo da própria mãe, que já tinha falecido há muito tempo e foi trazida especificamente para recebê-lo. O objetivo técnico disso é garantir que o backup ocorra de forma estabilizada, antes do corte final do cordão, porque ninguém quer um arquivo vital corrompido pelo terror. E a presença da mãe aí vai muito além do conforto sentimental. Ela é um estabilizador magnético. As notas da aula explicam que a emoção descontrolada afeta diretamente a matéria e os fluidos no plano espiritual. Agita tudo, né? Vira um caos. Se o Dimas entrasse em desespero revendo os erros dele, as ondas de pânico iam criar uma turbulência fluídica. O desligamento ia ficar infinitamente mais complexo e gastar muita energia da equipe. E isso mostra como a cirurgia muda drasticamente dependendo do paciente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material não fica só na teoria, ele apresenta 3 estudos de caso documentados pela equipe. E as diferenças na mecânica do desprendimento são brutais. A gente entende logo de cara que a matemática do desligamento varia com o que a pessoa cultivou. É a lei de causa e efeito em ação. Vamos olhar para o primeiro caso, que é o do Fábio. Ele é o exemplo clássico do apego financeiro extremo. O caso do Fábio ilustra muito bem a física gerada pelo apego material. A mente dele passou décadas focada em dinheiro, em posses. E o magnetismo contínuo desse foco criou uma substância real no plano espiritual. O livro chama de visco. Visco? Uma palavra forte. É uma matéria pegajosa mesmo, densa, escura. A alma dele estava encharcada e presa nisso. O esforço da equipe para tirar ele do corpo era como tentar puxar alguém mergulhado num poço de piche. Nossa, que imagem agoniante. O trabalho é pesado porque o Fábio, com a repetição dos pensamentos dele, fabricou essa cola magnética. É um super alerta. A pessoa dedica a vida a acumular coisas e na hora em que o corpo não aguenta mais,
Essas coisas funcionam como uma cola de secagem rápida. Mas aí os apontamentos nos levam para o segundo caso, o do Dimas, que a gente citou sobre o upload. O obstáculo do Dimas não era dinheiro. Não, o caso do Dimas é diferente. O que atrapalha ele é um apego relativo à própria família. E é uma situação que quase todo mundo pode se identificar. Totalmente. Ele era um homem de bem, mas tinha uma preocupação doentia com o futuro da esposa e dos filhos. E isso operava contra o trabalho do Jerônimo. O Dimas tentava voltar para o corpo instintivamente. Puxado pelos laços emocionais. Isso. A equipe precisou fazer o esforço hercúleo, porque a esposa dele chorava em total desespero do lado da cama e ela emitia fios magnéticos cinzentos que enrolavam nele como uma rede pesada. O dossiê deixa uma lição dura aqui. O apego, mesmo quando vem do amor familiar, se for carregado de desespero, vira uma algema invisível e dificulta muito a libertação. Prende a pessoa de um jeito terrível. O que nos leva a pensar, se o apego material gera esse piche e o emocional gera essas redes cinzentas, como fica a cirurgia para alguém que viveu o oposto de tudo isso? É aí que entra o caso da Adelaide. Ler essa parte é um alívio imenso. A Adelaide é o extremo oposto. Ela teve uma vida de dedicação genuína aos outros, completamente desapegada de posses e com uma fé prática no dia a dia. E a transição dela é rápida e totalmente indolor. O preparo dela era tão alto que a libertação foi de uma suavidade exemplar. O cordão de prata dela não exigiu cortes magnéticos cansativos. O texto compara a um leve fio de seda se desfazendo. Fio de seda. Lindo. E o detalhe mais rico é a lucidez dela. Ela não tinha medo. Ela percebia o corpo físico velho como um ninho muito apertado, uma casca que não servia mais para um pássaro que já tinha asas. Ela mesma participou do desligamento. Ela ajudou a equipe a desatar os nós secundários, poupando um tempão dos técnicos. O fato de ela mesma atuar na cirurgia mostra uma maturidade impressionante. É a prova de que a nossa conduta tem impacto direto na hora mais crítica da existência. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê uma premissa inegável se desenhando aqui. Nós morremos exatamente do jeito que vivemos. Não tem como fugir disso. Não tem. A passagem pela morte não opera milagres no caráter de ninguém. O estado contínuo da mente dita a física da morte. O desapego faz a alma escorregar suavemente daquele ninho apertado. Já o materialismo e o medo criam correntes magnéticas pesadas que exigem resgates complexos. É um choque de realidade para quem acha que a conta zera magicamente no último suspiro. Mas a nossa investigação vai além desses ambientes domésticos. O dossiê muda de cenário de um jeito muito brusco. Fica claro que a equipe do Jerônimo não atua só em hospitais esterilizados. Eles vão para a linha de frente. Sim. As fontes detalham o trabalho dessa mesma equipe, descendo para zonas vibratórias extremamente densas, sombrias, conhecidas como o abismo, para realizar missões de resgate dificílimas. E a descrição dessa descida ao abismo quebra os maiores paradigmas que temos. A gente tende a imaginar essas zonas como um caos absoluto, uma bagunça de almas sofrendo sem sentido. Mas quando eles entram nessas camadas, os relatos revelam uma organização assustadora. O encontro com o líder das trevas, o Gregório, é o ponto alto. É de cair o queixo. Fica cristalino que não tem uma horda de bestas irracionais ali. É uma hierarquia inteligente e altamente disciplinada. A organização relatada ali salta aos olhos. Eles possuem táticas militares, cadeia de comando rígida, estrutura política e até uma tecnologia magnética própria focada no controle e na dominação. O material força a gente a reconhecer que a inteligência humana, quando focada no mal e no egoísmo, continua sendo brilhante. Brilhante, porém focada em destruir. Ela constrói fortalezas baseadas no medo. O abismo é retratado como uma metrópole invertida. É inteligência aplicada à ignorância moral. Eles mantêm sistemas de comunicação eficientes e métodos de aprisionamento para manter milhões de mentes subjugadas. Isso explica porque o resgate ali exige um preparo absurdo das equipes de luz e escudos magnéticos pesados. O Jerônimo não chega lá, pega a pessoa pelo braço e vai embora. Eles enfrentam embates energéticos reais. Exato.
Eles precisam desarticular redes de domínio mental e invadir sistemas de vigilância contra falanges estabelecidas. Então, o que isso tudo significa na prática? Se a travessia do cordão de prata pode ser um processo tão visceral e o plano espiritual tem essas zonas de dor tão organizadas, o que acontece com as massas de pessoas que acabaram de partir? Aqueles que não são iluminados como Adelaide, mas também não merecem o abismo. Exatamente. Pessoas que saem confusas, doentes, elas não têm condição de subir direto para as colônias superiores cheias de luz. Elas ficam largadas na tempestade fluídica. A resposta do dossiê revela uma logística admirável. Existem estruturas que funcionam como hospitais de emergência no meio do caminho, nas zonas limítrofes. O grande caso é a Casa Transitória de Fabiano. Administrada pela irmã Zênobia. Isso. O conceito da Casa Transitória é basicamente uma autêntica UTI do além, projetada para atendimento de trauma. E operando com tecnologia de ponta. Os apontamentos mostram que não é um prédio fixo de tijolos. A Casa Transitória de Fabiano é uma instituição móvel. O texto descreve escudos de energia elétrica e magnética de altíssima voltagem para repelir os ataques das sombras que a gente acabou de falar. Eles acampam numa zona de guerra energética prestando socorro na linha de frente. É fantástico. E a mobilidade permite que a casa ancore nas regiões inóspitas e crie um perímetro seguro. O ponto mais reconfortante de tudo isso é que ninguém fica desamparado. Mesmo o espírito resgatado do abismo, aterrorizado, encontra dentro da casa de Fabiano uma estrutura laboratorial amorosa. Eles recebem os feridos, estabilizam as mentes e iniciam o tratamento. É o suporte intermediário indispensável. Eles recebem choques de vitalidade, são limpos daquelas energias corrosivas e, principalmente, ganham tempo. Tempo para a consciência despertar sem sofrer o choque térmico de ir direto para um ambiente iluminado, que eles nem conseguiriam enxergar. É o degrau para a readaptação. E a irmã Zênobia ilustra bem a combinação de liderança necessária para isso. Disciplina militar inquebrantável e acolhimento materno. O dossiê aponta que cada pensamento de paz gerado pela equipe dela atua como um tijolo energético nas defesas da instituição. A mente no bem é a verdadeira barreira. Essa imagem resume perfeitamente a nossa jornada de hoje. Para quem nos acompanha nesta imersão, a grande lição é que a morte perde o status de mistério abstrato ou salto no escuro. É uma travessia estruturada, uma engenharia fina. E a qualidade da nossa viagem depende inteiramente da nossa bagagem íntima. A fluidez da cirurgia, a calma no nosso upload de memórias, tudo isso é desenhado por nós enquanto estamos operando o corpo físico. Morremos do jeito que vivemos. Isso levanta uma questão importante. Uma provocação direta para o nosso dia a dia. Se a ciência do espírito nos mostra que o nosso cordão de prata é moldado magneticamente todo dia por cada escolha, cada raiva, cada perdão, que tipo de conexão nós estamos construindo nas atitudes corriqueiras? Uma ótima pergunta. Vale refletir. Estamos tecendo um cabo viscoso, engrossado por amarras e rancores? Ou estamos construindo um fio de seda leve, através do desapego inteligente e de atitudes mais leves? Um fio pronto para um upload limpo e tranquilo quando chegar a nossa vez da cirurgia final, do que é feito o nosso próprio cordão. É uma reflexão que altera imediatamente como a gente encara a rotina, não acha? Dá uma vontade enorme de começar a fazer uma faxina desses arquivos corrompidos da mente agora mesmo enquanto há tempo. A gente espera que este mergulho profundo tenha trazido muita clareza técnica e despertado a curiosidade de quem nos acompanha. Vamos continuar estudando essas engrenagens da existência com a certeza de que o amanhã é só a continuação matemática do hoje. Um abraço gigante para todo mundo que nos escutou e continuem sempre em busca de conhecimento.